Boa noite, bom dia, boa tarde, minha comunidade do EP Loucos. Como é que vocês estão? Tudo bom? Belezinha? E aí, Tasso Barretoso, boa noite, como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Vocês como estão? Tranquilo? Cê Pires, como é que você tá, Cê Pires? Boa noite, galera. Vamos nessa. É isso aí. Estamos aí novamente com mais um vídeo de análise da rodada da Premier League. Por favor, não se esqueçam de se inscrever e dar o like para o nosso canal crescer aos pouquinhos aí, galera. Dá essa força, né? Vamos lá, galera. O primeiro jogo que a gente pode destacar aqui neste vídeo é o Brentford West Ham, né? Eu acho que é interessante ver como essa estratégia do Brentford de buscar jogadores através de scouting, né? E trazer esses jogadores mais desconhecidos, né? Bemol destruiu no jogo, né? Jogou demais. O Issa jogou muito bem. Aquele Chad, né? Que é o alemão que está emprestado e mesmo sem Tony, o time conseguiu criar, porque esses jogadores velozes estavam o tempo todo ali se movimentando, abrindo espaço, e um West Ham que estava crescendo, né, nas últimas rodadas e que, infelizmente, não mostrou a que veio, né, nessa rodada. Né? O Brentford jogou muito bem, né, sacramentou mais a continuação de uma campanha histórica, né, na Premier League, né, grandes resultados, aquela goleada lá no início para o Manchester, né, um 4-0. Então o time, claro que tem tido alguns percalços no caminho, mas de uma maneira geral funcionou, né? Foi um tipo de scouting que funcionou, trouxe jogadores interessantes. Imagine se esse time tivesse mantido o Eriksen, né? Eriksen optou por ir para o Manchester, né? A gente entende, óbvio, mas o bom scouting já começou dali, né? De acolher um jogador que estava, né? Que passou pelo aquele drama na Euro e ele jogou muito bem por lá também. Outro jogo que a gente pode comentar é o jogo do Aston Villa, né? Aston Villa e Tottenham. Aston Villa e Tottenham foi um jogo que, na verdade, a surpresa foi o Aston Villa não ter jogado bem. Se não me engano, foi na última rodada, né? Que o Aston Villa perdeu. E aí sim foi uma surpresa, mas esse jogo foi a continuidade de um trabalho de Unai Emery, que é um treinador que tem sido bastante criticado pelo trabalho que ele fez no PSG e alguns. Mas, tipo assim, o trabalho que ele fez na Europa League, né, pelo Sevilla, foi fantástico. E agora, mais uma vez, ele está mostrando que é um treinador de topo, né, da futebol mundial. E essa partida foi a gente dá o destaque para alguns jogadores interessantes, né? Douglas Luiz com aquele golaço de falta. Uma movimentação interessante de Bailly, destruiu nesse jogo, criou várias jogadas ali pela ponta, tirando a marcação e criando para o meio, né, para quem vinha. Aí o Ramsey fez um gol assim, mas ele estava o tempo todo criando oportunidades. E um destaque interessante para mim nesse jogo, rapidamente, Tássio, se você puder também contribuir, foi como o time do Spurs conseguiu ficar impedido diversas vezes. E Son é a sombra do que ele foi, porque até num lance que, tudo bem, estava impedido depois, mas assim, ele não sabia, ninguém sabia, o jogo continuou, o Bandeirinha não marcou impedimento, só depois que foi mostrar que estava impedido. Mas ele tentou driblar o goleiro, ele ficou em dúvida, tentou chutar e não conseguia, acabou chutando, acho que a bola pegou na trave. Teve um outro lance também que ele ficou completamente desimpedido, assim, impedido, mas livre, né? Estava impedido, mas livre, chutou para fora. E teve um outro impedimento que ele chegou a fazer o gol, né? E aí foi anulado. Mas, tipo assim, isso mostra bem como Kane sozinho, uma andorinha só, não faz verão, né, Tássio? Eu acho que pela estatística do jogo, o Spurs não finalizou no primeiro tempo, né? Você soma isso uma capacidade incrível dos três atacantes de ficarem impedidos o tempo todo, né? Eu acho que Kane até menos do que Sam e Richarlison. Richarlison realmente no primeiro tempo, todos os lances que ele foi atrás da bola ele estava impedido. Todos os lances. É uma situação de que taticamente não engrena, né? Você tem um problema que é superior à qualidade dos jogadores, né? Tático, né? Os jogadores não sabem onde tem que se posicionar, qual movimento tem que fazer, né? E isso
facilitou muito o jogo para o Aston Villa, que tem uma zaga que joga um pouco mais à frente, né, um pouco mais alta, e acabou ganhando todos os impedimentos a favor, né? E é interessante, você falou que não tinha finalização, obviamente, porque impedido não conta, hein, garotinho? Não conta como finalização, não conta como ataque, não conta como volume, né? É a grande verdade. Se o jogador não está se posicionando corretamente, o time, aquele volume ali, você desconsidera, né? Fica aquela impressão que o Tottenham criou várias oportunidades, mas não valeu, né, amigo? Então, quem teve o volume de jogo foi exatamente o time do Aston Villa, né? Que pena que o Naimeri não veio antes, né? Senão eu fico curioso até onde esse Aston Villa poderia chegar. Aí a gente pode dar uma passadinha agora no Palace Bournemouth, né, Tássio? Foi uma partida do espetacular do seu grande jogador Eze, né? O rapaz destruiu nessa partida. O segundo gol, especialmente um golaço, né? Um passe longo perfeito de Olise, né? Ele encontrou, né? Aquele tipo de jogada que você vira vira o jogo e transforma a jogada, né? Mas mesmo assim, Eze, ele acabou trazendo para dentro e fez um gol que ninguém esperava, né? O que você achou desse jogo? Eu acho o time do Palace, acho que principalmente ele, como é? Olise, né? E Eze são dois jogadores que são interessantes, né? São jogadores muito velozes, o time inteiro é muito veloz, né? Eu acho que a volta de Zaha também ajuda muito, ser um ataque muito veloz. E é como eu já disse, é um time que paga também por essa capacidade financeira, né? Às vezes você consegue acertar o meio de campo, você consegue fazer um ataque interessante, um ataque veloz, insinua, como é que insinua, mas você peca um pouco, você não consegue fechar uma zaga, né, segura, você não consegue tomar poucos gols, e na Premier League, muitas vezes, você não consegue, você tomar gols faz com que você não consiga ganhar algumas partidas que deveria, né? Mas ofensivamente, o Olise, né, e o Eze formam, né, não seria uma dupla de ataque, né, mas uma dinâmica muito, muito veloz ao ataque. Teve até uma polêmicazinha ali no início do jogo, né? Porque teve um encontrão lá na área, né? A gente ficou discutindo, foi um soco, não foi um soco. O zagueiro encostou ali no Lerma, né? Do Bournemouth, acabou pegando no rosto, né? Mas aí o VAR conferiu, né? Deve ter julgado acidental e aí segue o bala. Né? Ok. Então, passando aí, continuando a análise jogo a jogo, nós tivemos mais um jogo de um desesperado, né? Desesperado dessa vez, Southampton, que agora já não está com esse desespero, né? Já tá planejando a Championship da temporada que vem, né? O Southampton confirmou o rebaixamento, né? Foi confirmado como rebaixado nessa rodada e a continuidade do bom trabalho do Fulham, né? Que apesar de ter tido altos e baixos, né? Nesse finalzinho de campeonato voltou a apresentar um futebol mais próximo daquele que a gente viu no início e que a gente esperava que o time poderia até pegar uma vaguinha ali na Europa, mas ficou ali no meio da tabela, sem riscos, né? Carlos Vinícius manteve a titularidade apesar da volta do Mitrovic, pelo menos por enquanto, né? O cara tá sem ritmo, né? Talvez a próxima rodada ele já entre com o Mitrovic, mas Carlos Vinícius para mim tá merecendo a titularidade. Né? A gente sabe o jogador que o Mitrovic mas o cara também tem que pagar né, pelo que ele fez em termos de suspensão, né? Então, ele está fora do time, o time está funcionando bem sem ele. Eu acho que o Carlos Vinícius, que fez mais um gol, né? Merece essa oportunidade de ter mais uns jogos, né? Mas vamos ver qual vai ser a decisão de Marco Silva daí para frente, né? E Southampton Lianco, né? Tá tendo mais oportunidades agora, nesse final tá jogando bem. Eu achei que ele tirou uma bola em cima da linha, evitou um golaço de William. Um cara que tá tentando e tal, mas eu acho que ele até merece a oportunidade num outro time da Premier League, né? O time caiu, não sei se ele vai ficar, mas é um jogador que não teve tantas oportunidades assim, então ninguém vai julgá-lo se ele sair do time que caiu, porque só agora que ele tá tendo mais oportunidade de ser titular, e para mim ele merece ser titular. Merecia ser titular desse time até antes. Né? Então, seguindo, diga aí, Alan. Eu acho que desse time do Southampton também, muito difícil o Ward-Prowse vai continuar, né?
Exato. Ele que é o destaque do time. Agora que o time foi para a segunda divisão, provavelmente ele deve ir para um time de primeira divisão da Premier League, deve ter alguma transferência. Esse Alcaraz também, né, que vem se destacando muito no Bom final. jogador. Eu acho difícil também ele continuar. Normalmente os times não se desmantelam um pouco, né? Quando cai, perde um pouco o orçamento. E aí, alguns jogadores desse aí devem sair. É interessante, né? Porque eu tava vendo que o Southampton se manteve na primeira divisão desde 2012, né? Que é um negócio fantástico, né? Então, eu não lembro exatamente quando foi que o Ward-Prowse começou a jogar como titular, pode conferir aqui rapidamente, mas essa decisão eu acredito que ele nunca tenha tido que tomar, né? Porque o time já tem aí uma década jogando a Premier League e aí tá caindo para a segunda divisão agora, né? Então naquela época ele ainda era muito novo, né? Não sei nem se o Ward-Prowse era titular do time naquela época, em 2011, né? Que seria quando o time estava na segunda divisão. E aí, vamos ver, né? Se ele, porque é um cara da divisão de base, né? Da academia lá do Southampton, se ele vai querer lutar pelo menos uma temporada pela permanência do time, ou pela ascensão do time para a Premier League, ou se ele realmente vai buscar novos áreas, né? Talvez também por uma questão de salário. O salário dele certamente é o maior do clube. O Ele já próprio chegou a ser clube. convocado para a seleção, né? É Sim, um, é sim, um sim. Um jogador jogador muito importante. bom. Muito bom. Talvez o próprio time tome essa iniciativa de liberá-lo, né? Liberá-lo. Pronto, agora a gente pode comentar um pouquinho sobre o jogo de Leeds e Newcastle, né? Foi um jogo que me surpreendeu, né? O Leeds conseguiu, né? O Rodrigo ali, uma cabeçada, aí ele fez o gol, né? Um time, Leeds chegou a perder um pênalti com o Banfield, né? Bela defesa de Nick Pope. É um time que está mostrando luta, né? Pelo menos é o que a gente espera de time que está tentando se manter, né? Southampton eu acho que chegou a mostrar esse tipo de luta nas rodadas anteriores, mas aí chegou nesse ponto que até o time já estava meio desacreditado. E aí, mas o Leeds não, o Leeds ainda está na disputa, né? E aí e mostrou que ainda tem garra para buscar permanência. Agora o Newcastle é o tipo de 2 pontos que você não pode perder, né? Porque agora o Liverpool está na cola e se você continuar vacilando desse jeito, meu amigo, você não vai chegar na Liga dos Campeões. E para um projeto de um time que está querendo se tornar um dos grandes, né, da Premier League, assim que né, na primeira temporada que os proprietários chegaram lá, os ricos, ir para a Liga dos Campeões deve ser uma meta muito importante, né, no planejamento do time. E Isaac e Wilson, podem jogar juntos, Alan? Eu ainda acho que o time perde um pouco a velocidade. Apesar de Isaac também conseguir fazer a jogada de ponta, eu preferia quando era substituía. Um cansava, jogava um tempo, mais um pouquinho do segundo, cansava, trocava pelo outro. Quantos jogos? Um fez um gol pelo tempo, outro fez gol no segundo tempo. Eu ainda acho que perde um pouquinho. E o Newcastle, desde que Longstaff se lesionou, ele perdeu muito a parte defensiva no meio de campo. Ele era um jogador ali que não aparecia muito de nome. A gente sempre falava meio de campo do Newcastle, Bruno Guimarães e Joel. Ele era aquele cara ali que ficava meio escondido, mas ele que dava a consistência defensiva ali do time. Desde que ele se lesionou, o Newcastle tem jogado mal, tem tomado muitos gols. E nesse jogo aí ele foi brigando pela Champions League, né? E o Leeds pelo desespero de rebaixamento. O Benford, né? O jogo estava 1-0, Benford podia fazer o gol de pênalti e que 2-0 dentro de casa, você embalado, a torcida apoiando, né? Vindo bola, Gangudula jogando para fora, acho que o Leeds podia ainda segurar esse resultado, né? Então aquele pênalti de Benford foi crucial. Ele que é ídolo do time, né? Tá
tantas lesões, não voltou ainda a jogar o que já jogou um dia, mas perdeu um pênalti crucial, que pode, inclusive, definir o rebaixamento do Leeds. E aí, logo depois, no lance seguinte, pênalti para o Newcastle. E aí o Wilson não perdoa, né? E o Leeds é isso. Ele, pelo menos ele mostrou garra, foi até o fim, brigou e fez um bom jogo, conseguiu empatar com o Newcastle, né? E, assim, deu para mostrar que ele ainda tem forças para lutar contra o rebaixamento dessas duas últimas rodadas. Ao contrário do jogo que a gente vai falar daqui a pouco, do Leicester, né? Muito pelo contrário, é um time que a gente viu que não tem forças mais, que praticamente já está entregue ao rebaixamento. Rapidinho, tá? Antes de mandar para você, a gente já tem a manchete do vídeo, né? Se o Newcastle não se classificar para a Liga dos Campeões, foi a ausência de Longstaff, Alan Sebires, graças à ausência de Longstaff. Mas eu concordo com tudo que você falou. Em relação além do que você vai falar, Tássio, pênalti no meio é bem batido, é brilhante? Eu ia comentar que tem uma diferença assim muito muito grande assim nesses os times estão caindo, que eu vejo que são muitos erros individuais, né? Eu acho que o pênalti em Isaac é um desses lances, né? O lateral, acho que o lateral que tá voltando para marcar, o lateral se atrapalha sozinho, cai, e aí o zagueiro que ia fazer a cobertura, ele tem que chegar primeiro, fazer o bote, e o zagueiro erra o pênalti, né? Então você vê que os times que lutam para cair são times que erram muitos lances individuais, né? São lutam erros para não táticos que cair. acabam virando, que lutam para não cair, né? Eles cometem muitos esses erros individuais e eu acho que é uma grande diferença para outros times, né? Que estão ali no meio de tabela porque cometem erros mais conjunturais, né? São erros como é? De que o time chegou no patamar e não precisa subir daquele patamar. Eu acho que os que estão caindo são erros pessoais, né? Uma pessoa erra, e o outro erra, que o outro erra, isso vai gerando um grande bloco. Eu acho que bater pênalti no meio é a decisão mais certa, inclusive. Eu acho que você não pode ser um médico que bate sempre no meio, mas quando você precisa, eu acho que o meio é o último lugar que o goleiro fica. Sabe? O time precisa empatar o jogo. Ou o time precisa virar um jogo. O lugar que acho que o goleiro fica é no meio. Sempre vai no canto. Me permita discordar. Pelo seguinte, porque, tipo assim, batido do meio, vocês têm que lembrar, porque o cara tá assumindo que o goleiro escolhendo um canto, né, Alan? Aí o goleiro escolhendo um canto, eu batendo no meio, eu tô seguro. Não é bem assim, porque quando você bate no meio, não é matemática. Não é matemática. Você não garante que a bola vai no meio. Ela pode desviar um pouco com efeito para um lado ou para o outro. E segundo, você já reparou que goleiros bons, inteligentes, sempre pulam, deixando as pernas bem esticadas, exatamente para poder pegar o pênalti no meio. Os caras são marotos também. Você acha o que, Alan? Não, especialista que é especialista, ele dá aquela batida segura, forte no canto alto, né? Não tem essa de pegar. Mas é craque, né? Jogadores craque. Jogadores comuns, aí vai na segurança mesmo. Fecha o olho e vai. E porrada, se você fechar o olho e bater no gol, é difícil você perder um pênalti, pô. Porque você fica imprevisível, pô. Imagina. E você pensa no Montiel. Você deixa o goleiro confuso, você deixa o goleiro confuso. Se você pensar no Montiel na Copa, ninguém pegou pênalti no Montiel na Copa, pô. Que não tem previsibilidade. Você sabe que o cara é ruim de bola, a gente pode bater em qualquer lugar. O importante é ser forte, né? É. O Wilson, ele, assim, pelo contexto do jogo, eu até entendo, né? Ele bateu tão bem o primeiro, como eu acho que ele deveria bater sempre, mas aí ele pensou que, pô, no segundo ele foi ali, dificilmente o Pope vai ficar no meio agora, porque ele sabe que eu posso escolher o canto. Aí ele jogou no meio, mas eu ainda acho que se você tem a qualidade para bater no canto, velho, bata no canto, que é... O cara, às vezes o cara ficou com medo também, né, velho? O atacante tem os seus nervos, às vezes ele pensou, porra, eu acho que eu tenho mais chance de fazer chutando no meio, porque o cara pode tirar demais e acabar jogando para fora também, né? É pior cobrança de pênalti é que nem aquela que Salah fez umas 2 vezes aí nessa temporada, de tirar demais e jogar para fora, porque aí você não deu nem a chance do goleiro falhar, né? Aí é barril. Se eu tô esquecendo de algum jogo, por favor, me lembrem. Vamos agora... O Chelsea é esquecível. Pronto, vamos agora falar do Chelsea e Nottingham Forest.
A gente já comentou sobre o Wolverhampton, não? O Wolverhampton é contra o Manchester, a gente deixa para daqui a pouco. Vamos lá. Chelsea e Nottingham Forest. Rapaz, que baba! Que baba, eu diria. Que joguinho, viu? É uma coisa interessante porque, tipo assim, para aqueles fãs de FIFA, né? Sabem que Chelsea tem um time recheado de jogadores, né? Toda vez que você pega o time do Chelsea para fazer modo carreira, você tem que se livrar de alguns jogadores. Ou os experientes, dando chance aos mais jovens, ou os mais jovens, que é a política do Chelsea atual, né? Emprestando os jogadores mais jovens para avaliar se vão ou não ser aproveitados. Esses jogadores que não estão sendo aproveitados, um exemplo dele é Cole Will, né? Do Brighton, que a gente vai comentar mais à frente, que fez uma partidaça e que poderia ser titular tranquilamente do Chelsea hoje. E outro jogador, que é um jovem extremamente promissor, foi um que Lampard deu chance. Agora, Lampard adora esse jogador jovem, né? Que é Lewis Hall, né? Que é meia, lateral esquerdo, né? Gosta mais de jogar na lateral, mas pode jogar no meio campo. E ele estava substituindo imagino aí, porque a temporada já acabou, ele resolveu fazer alguns testes e avaliar quem é que ele poderia aproveitar, né? Aí Loftus-Cheek jogou, né? O Chelsea está avaliando se vai ter que comprar um jogador daquela posição, né? Se Kanté vai renovar, como é que vai ficar a situação. E aí testou esse Lewis Hall na lateral esquerda, porque Cucurella vai ficar, vai ser renegociado. Por quanto é que eles vão conseguir negociar com o Cucurella depois de uma temporada ruim, né? Então, eu acho que foi inteligente do Chelsea fazer isso. Eu acho que Madueke é um dos poucos contratados que mostraram que tem um grande potencial, né? Que o Chelsea tem que investir, um jogador interessante. Os outros o Chelsea tem que ver como melhor aproveitar. Sterling mostrou que ainda pode ser útil, né? E aí eu queria saber de vocês, Tássio Barretoso, o que é que você achou da avaliação geral do Chelsea? E, claro, antes disso, falar também do Forest, que partidaça de Renan Lodge, né? Espetacular. O cara deu assistência, um baita cruzamento para a Ioni, mas não só isso, ele finalizou cruzado, passou perto, deu uma bomba de fora da área e passou raspando a trave. Ele estava participando de todas as jogadas ofensivas do time. Um negócio fantástico. Tássio, diga aí. Eu achei que, mais uma vez, a Ioni fazendo gol, né? O cara, ele passou uma boa parte da temporada lesionado, né? E eu acho também que Lodge cresceu pela direita, né? Dominou, ele pela esquerda dele, né, no caso. Mas cresceu para cima da direita do Chelsea, dominou ali aquela zona. Não teve concorrência, não teve lateral para ele, para segurar ele, não teve volante, né? Que ele fizesse uma boa partida. Acho que até no Atlético de Madrid, quando ele jogava muitas vezes de ala, né? Quando ele pegava facilidade na lateral dele, ele sempre se destacava, né? Agora é um jogador que sempre foi inconstante, ruim de marcação, ruim de cobertura, né? E isso afastou ele de um nível maior, né? De um lateral esquerdo, que existem muitos por aí, né? E o Chelsea, eu acho que Sterling fez os gols que ele fazia no Manchester City, né? Muito igual, né? Vem correndo, driblando de qualquer jeito, ele puxa para trás e bate no gol. E eu entregava para o Agüero também, fazendo muitos gols desses, que ele saia correndo, driblando, feito maluco e empurrava para trás, né? Mas o segundo foi um golaço, né? Não, foi um golaço assim, foi um gol do tipo que ele fazia no City, né? E que fazia muito tempo que ele não fazia. Me lembrou também os tempos de City. Mas é um time que ainda é uma bagunça, né? Muitos jogadores, muitas promessas, muitos jogadores também que já não tem mais lenha para queimar, outros jogadores que eu imagino que a diretoria deve dormir pensando o que é que vai fazer com ele, Félix, se vai comprar ou não vai, porque o cara dá um pico aqui, depois some. O que é que vai fazer com o Havertz, por exemplo, o Ziyech, o Pulisic? Eu acho que o Brando do Chelsea ele tem muitos jogadores do mesmo nível. E ninguém realmente capaz de se destacar, né? São muitos jogadores medianos. Acho que parece muito com o Nottingham Forest, só que com mais dinheiro. É um time com muitos jogadores do mesmo nível. Mas você não consegue ter jogadores que se destacam. Até que o Nottingham, no final,
se formou um time, né? Mas o Chelsea, eu sempre achei que é um time que tem muitos jogadores do mesmo nível. E só isso. O único lamentar. O jogador que eu estava tentando lembrar que cresceu demais na competição foi exatamente Renan Lodge. Não foi só esse jogo, ele tem jogado bem os últimos jogos. Foi um cara que a gente criou muita expectativa no início e que demorou um tempo para se adaptar, mas que está destruindo, né? É um cara que, por exemplo, arrebentaria no Chelsea, né? Esse Chelsea que está precisando tanto de um jogador, cairia com uma luva naquele Chelsea, porque joga com 3 zagueiros e alas que sobem muito, né? Um ala esquerdo como o Renan Lodge ali seria fantástico para o Chelsea criar jogadas, né? É interessante, porque, tipo assim, Lukaku tá jogando demais também. E Lukaku pertence ao Chelsea. Chelsea tem muitos jogadores por aí que estão emprestados. Além dos dezenas de jogadores que estão aí agora no vestiário. Então, realmente, Pulisic, Ziyech, todos esses tem que vender, né? E aí tem que aproveitar os jovens e aí algumas lacunas que ficaram para encher, né? Com essa grana. Alan, Fazer só mais uma... diga, pode falar. Pode falar. Eu ia até lançar essa pergunta para Alan. Você acha que... Qual a chance do Forest? Diga aí, Alan. De ficar na Premier League? Isso. Eu acho que são grandes as chances. Eu fiquei pensando no contrário, porque... No final do vídeo eu vou fazer uma análise, né, tanto do rebaixamento como a briga pela vaga na Champions. Eu apostaria muito no Nottingham Forest continuando na primeira divisão. Ele está vindo de uma crescente, né? BR falou aí de Renan Lodge, está jogando bem, que é uma boa notícia até para a seleção, né? Lança aí a análise do rebaixamento logo, já que você já começou, lança aí. Então vamos nessa. Aproveitar o rebaixamento, né? Southampton foi matematicamente, a gente já tinha cravado aqui nos vídeos anteriores, né? Mas nessa rodada foi matematicamente rebaixado. E agora nós temos 4 times para 2 vagas, né? Sendo que o Leicester tem 30 pontos, está na zona, o Leeds com 31, Everton 32 e o Nottingham com 34. Cada equipe tem 2 jogos, né? E aí o Leicester pega o Newcastle fora de casa e o West Ham dentro. Se o Leicester perde para o Newcastle, praticamente já está rebaixado, porque se alguém pontuar desses 3 times, o Leicester pode ser rebaixado na próxima rodada já. Para mim já caiu, viu? Não só pela pontuação, também, o Leicester já caiu. Desempenho. Eu acho que a gente podia emendar então. Acho que a gente podia aproveitar e falar então do jogo do Leicester, né? Já que os próximos todos também estão na zona, né? Você quer falar da zona inteira? Não, vou deixar ele terminar essa análise e a gente vai, porque a gente vai focar no Liverpool, né? Mas vá. Pronto. O Leeds tem o West Ham e tem o Tottenham, né? São 2 jogos assim também meio complicados para o Leeds. Para mim é o grande favorito para pegar a última vaga. O Everton tem o Wolverhampton e o Bournemouth. Vai se livrar. Eu acho que são os times, é o time que tem mais jogos assim relativamente acessíveis para você conseguir um empate ou uma vitória. Eu acho que desses times aí, quem conseguir pelo menos uma vitória nesses 2 jogos já tem grande chance de se livrar. E o Nottingham, como o Baito falou aí, né? Tem o Arsenal dentro de casa e depois o Crystal Palace. Sim, são 2 jogos relativamente difíceis, né? Mas o Arsenal já praticamente já jogou a toalha, né? No último jogo, pela entrevista de Arteta, deu para perceber. E como a gente cravou aqui, eu cravei 2 rodadas atrás, eu falei que o City ia ser campeão nessa rodada 37, que ele tem a rodada dupla. Ele pode ser campeão mesmo antes de entrar pelo primeiro jogo em campo.
basta o Nottingham ganhar que o City é campeão, né? Então eu não acharia nessa altura do campeonato um absurdo o Nottingham ganhar do Arsenal nesse jogo, dentro de casa, embalado, brigando contra o rebaixamento, e o Arsenal já com a toalha jogada, né? Ninguém vai dar mais sangue no Arsenal com um título sem título. Então eu acho que assim, eu tenho boas perspectivas para o Nottingham. O Nottingham só precisa de uma vitória nesses 2 jogos. Se ele até empatar com o Arsenal e ganhar o último, ele já fica. Não, mas o número mágico que a galera trabalha, né, e que faz sentido não matematicamente, né, não garante, mas faz sentido pela dificuldade desses times pontuarem, principalmente com essas rodadas aí, é 35, pô. Então é bem provável que o Forest, mesmo perdendo para o Arsenal e empatando para o Crystal Palace, 35 o time escape. Ou ele pode chegar na última rodada precisando ganhar e aí, velho, aí você tem que dar tudo naquele jogo ali contra o Palace, que não quer mais nada que um campeonato. Que não quer mais nada no campeonato. Mas eu acho que o Palace... Eu vou falar um negócio que parece maluquice, mas eu acho que nesse momento o Palace é um time mais difícil de bater do que o Arsenal, pô. Porque o Arsenal vem sem nada, tá ligado? E vem assim, vem de uma decepção, né? E o Palace, acho que nos últimos jogos, vem dessa coisa assim, já fiz o que eu tinha que fazer e tô jogando aqui sabe? Concordo, vai. Concordo. Com música, vamos dizer assim. Os caras estão jogando livre, sem pressão nenhuma na cabeça. E eles estão jogando bem, né? É um time que está endurecendo os jogos dele. Mas o mesmo poderia ser. O mesmo pode difícil, ser dito para o Arsenal, né? O Arsenal, ele claramente caiu de produção quando a pressão veio. E agora a pressão foi embora também. Mas aí tem a percepção, né? Eu acho que o time tá um pouco carregado. A bola não entra. Eu vejo isso. O Arsenal tá... A autoestima já tá lá embaixo dos caras. E acho que os jogos já do Arsenal que a bola não entra para eles. Teve aquele momento que tudo parecia que ia dar certo, né? Que teve aquele... Foi um empate no último lance, 3-3, depois teve uma vitória 3-2 do Bournemouth. Teve alguns jogos assim, você via que o time tava com aura de campeão, né? Que as coisas davam certo. Mas depois de um tempo as coisas pararam de dar certo, né? A bola deixa de entrar, você fica... A bola deixa de entrar, você toma um gol bobo, pô. Parece que o time desmonta, pô. Não é pra mim, não é pra mim. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de ganhar um campeonato desse é seu time oscilar e depois respirar de novo e continuar, né? É muito difícil ganhar um campeonato sem oscilar. Até acho que o City ganhou um assim. Mas os outros, o City oscilou também para ganhar. Eu acho que o tamanho do elenco, acho que até a capacidade de Guardiola, botou o time no eixo de novo, né? Mas a Teta é muito jovem para isso, acho. Sim, já que você puxou, né, nos obriga a falar sobre Arsenal e Brighton, né? Já que você está falando sobre essas decepções. Várias coisas importantes para falar sobre esse jogo. Uma das coisas que me chamou a atenção é que a imprensa inglesa estava noticiando como um show do Brighton, né? E eu não estou dizendo que o Brighton não jogou bem, porque jogou muito bem. Teve várias oportunidades. Vários jogadores se destacaram, né? A gente, o Stupinan foi o melhor da partida, um gol, uma assistência. Um Davi não participou muito, mas fez um belo gol. O Welbeck também teve uma participação interessante ali, criando algumas jogadas. Mitoma, nossa, destruindo. Cole, né, o zagueiro do Chelsea que eu falei, com a capacidade insana de fazer passes longos. Quando o Mitoma inverteu da direita para o lado esquerdo, atormentou o White ali naquele lado direito. E a gente vai preparar um material sobre Mitoma para lançar aqui no canal em breve. Mas assim, a capacidade que ele tem de enxergar a posição do zagueiro para poder utilizar o centro de gravidade dele, né, contra o próprio zagueiro que ele está enfrentando, para poder fazer o drible, é um negócio fantástico. E ele fez isso claramente algumas vezes contra o White, em lançamentos de Cole, e infernizou ali a zaga do Arsenal. Mas o Arsenal também criou. Teve uma finalização de Saka que em outras oportunidades ele teria convertido, né? E Saka tem sumido nas últimas rodadas, tem deixado muito a desejar.
Odegaard, que teve algumas atuações brilhantes nas últimas rodadas, tem partida que ele some também. E aí, não por engano, não por acaso, o jogador mais consistente do time tem sido o Martinelli. E eu acho que foi um baque muito grande para o time ter perdido o Martinelli tão cedo, né? E tem muita gente comentando, foi o destino, porque ele deu uma trombada em Mitoma no início do jogo. E, tem muita gente fazendo comentários absurdos, porque na jogada que ele esbarrou com o Mitoma, ele meio que estava visando a bola, buscou o cabeceio e acabou trombando. Foi uma trombada feia, né? A forma como bateu, mas claramente Martinelli não tinha nenhuma intenção de machucá-lo. Não estou dizendo que Caicedo tinha, mas Caicedo, pelo amor de Deus, um carrinho daquele por trás, o cara não tomou nem cartão? É algo que tem que ser discutido, né? E para mim é interessante, né? Troçar teve um lance, acho que a bola no travessão, teve uma jogada de perigo, mas Troçar entregou o gol. Erro é erro, entregada é entregada. Goleiro erra, goleiro falha, goleiro franga. Para mim, Troçar entregou o gol. O segundo Seu gol. Extinho, né, velho? Quis fazer É o quê? Quem fez o dele, né? Seu Ele entregou Extinho, foi o né, time, velho? né? Exato. Foi exatamente isso, porque você recebeu uma bola ali, o jogo 1-0, estava completamente aberto. E aí você dá um passe de efeito naquele de primeira, sem nenhuma necessidade. Enfim, aí eu já fiz a minha análise completa do que eu vi e eu fiquei espantado, só para finalizar da minha análise, como a torcida, depois do 2-0, esvaziou o estádio praticamente, né? E eu acho que, até por uma homenagem ao que o time fez nessa temporada, eu achei complicado, né? A gente criticar a torcida, né? A torcida tem vários jeitos de manifestar sua insatisfação. Pô, o time tem quantos pontos? 80 e poucos pontos. Pô, o time tá brigando com o City. O City tá riquíssimo, várias temporadas investindo toneladas de dinheiro. E aí você deixar um time que já tinha conseguido viradas históricas, e aí você abandonar o estádio daquele jeito, eu achei horrível. Tássio, o que é que você achou em geral desse jogo do Arsenal? Eu vou comentar do outro lado, acho que você comentou do Arsenal bem. Eu acho que o Brighton fez daqueles jogos, né? Que tudo dá certo para eles. Eu acho que é um jogo de cada. Parece que o time faz um jogo que tudo dá certo, outro dá tudo errado. Eu acho que é um time parece que tem um emocional às vezes quando sofre um revés no jogo e acaba tomando outro gol e se coloca numa situação que não tem mais volta, né? E é o contrário também, quando o time faz o gol, o time parece que se sente aliviado e consegue placares mais elásticos, mais significativos. São poucos jogos como o do Manchester, por exemplo, que é um time que fez 0x0, 0x0, faz um golzinho no final. Não é muito a cara dos jogos do Brighton, né? Uma montanha-russa, né? 880. E é All in. 80. Eu achei que o primeiro gol, inclusive, tem um erro não sei se um erro, uma desatenção, eu não entendi muito bem, mas eu até achei que tinha sido camisa 15, mas acho que depois deve ter sido Partey 5, que ele tá muito parecido com o Roberto Carlos, ajustando a chuteira enquanto o Enciso faz o primeiro gol, e Polêmica. ali, né, já complicou pro Arsenal depois da saída de bola errada, e aí o Souza Caveirão fez o segundo gol, né? E um Davi que, sinceramente, o jogador. Nada, né, velho? E aí, Stupinhan que tava bem, né? Fecha o jogo. Um lateral, pra mim, que é incrível de bola. Eu acho que é muito difícil, inclusive, que ele fique no Brighton. Mesmo que o Brighton tem realmente uma proposta muito boa. Mas uma posição como lateral que não existe ninguém, ele sobra, né? É uma posição que não tem concorrência. E aí o Brighton já montou o time próximo ano, né? Já conseguiu achar Inciso. Esse Boa Noite oscila, mas né? Pode chegar lá, me toma. É um time que no meio do voo trocou as rodas, né? Trocou as asas do avião no meio do trajeto, né? João Pedro agora, né? Que vai chegar como atacante. Então, foi um time que, como é que diz, trocou a roda com o carro andando, né? Achei, assim, interessante, mas talvez perca mais no meio campo, né? Que cai cedo, enfim, vai ser. Não é um jogador que tem um substituto hoje, né? McAllister também vai sair, né? McAllister
os dois meio-campistas vão sair, eu acho que não tem nenhum jogador imediato ali para reassumir, né? O time vai ter que ajustar. E ele está lateral direito também, que não tem, né? Alan, eu acho um Davi bom jogador. E você também acha que ele tá mais para Souza Caveirão? Tem que se provar ainda, né? Mas ele já provou que é. Tem que se provar que nem rala. Ele já provou que é matador, pô. Ele tem intimidade com a bola ali. E ele sabe bater assim. É bom em gol bonito, né? Ele pega a bola para dar uma cavadinha. Mas eu acho que é como o Barreto falou. O Brighton trocou de roda com o carro andando. Ele conseguiu já achar bons reservas aí, fazer um bom time para a próxima temporada. Todo mundo que entende de automóveis sabe que essa frase não faz o menor sentido. Eu não gosto de usar, eu acho boa frase. Eu acho que um Davi tá mais para Dodô do que Souza Caveira. Porque o cara faz Não, pera aí. Dodô era bola demais, pô. Ele jogava Dodô era bola mas Dodô era jogador dos gols bonitos, né? Mas não era. Não era todo duro, o cara tem cintura de cimento, pô. Um Davi é aquele jogador do FIFA que não chama atenção, vai ser 70 e um pouquinho, mas vai ter o chip shot, né? Na hora do frente a frente com o goleiro, cobertura. Vamos nessa, próximo jogo, não é isso? Mais alguma coisa sobre esse jogo ou já fechou? Fechado. Não, vamos pro próximo. Vamos para o Manchester e o Wolverhampton. O Wolverhampton resolveu fazer um teste no gol, né? É uma coisa que a gente não costuma ver a essa altura do campeonato, mas um time que tá tranquilo, já pensando no ano que vem. E aí colocou uma máquina no gol, Bentley. O cara fechou tudo, né? E aí com esse trocadilho de máquina, né? Quem é rico tem Bentley, quem é pobre tem Palio. Mas o cara, ele mostrou que o Wolverhampton tem mais de um goleiro, né? De altíssimo nível. O José Sá, apesar de ter tido, a gente já fez aqui comentários desse tipo, né? Que ele brilhava num jogo e decepcionava no outro. Esse Bento evitou que fosse uma goleada, né? O jogo contra o Manchester, né? Várias oportunidades. Destaque para o nosso querido Anthony, tão criticado por alguns rapazes, né? Componentes aqui desse grupo, mas eu não vou citar nomes, né? Tão criticado. E aí o cara tá mostrando, tão criticado pela imprensa inglesa, né? A gente já comentou aqui sobre isso também. Eu acho até de uma forma bem pejorativa, bem pesada. Critica ele, mas não critica Sancho, né? Exatamente, a gente comentou exatamente isso. Por que Sancho não é tão criticado quanto o Endro se os valores foram bem semelhantes e se Sancho já teve mais tempo para se adaptar ao Manchester, né? O Sancho está na segunda temporada, não é isso? Endro acabou de chegar. Em nenhum momento ele perdeu a titularidade, né? Que eu me lembro, ele tem sido sempre um jogador importante do time. Claro que ele não vai jogar bem todos os jogos, mas é um time que também tem dependido de um ou dois jogadores, né? Fernandes e Rashford. O Rashford caiu bastante, inclusive, pelo que ele estava jogando. E Antony chamou a responsabilidade nessa partida, né? Deu uma bela assistência para Marcial, se não me engano. E ele criou diversas oportunidades e parou em Bentley e mostrou companheirismo no lance do gol, né? Marcial foi lá agradecer, abraçou e tal. Porém, ele perdeu algumas chances, mas é normal. O Vinícius Júnior não perdia várias chances, gente. Sem querer comparar, Vinícius Júnior, eu acho que é mais jogador, mas tem que dar tempo ao tempo, né? O cara vai se adaptar e aos poucos ele vai entregar cada vez mais. E Garnacho mostrou que foi uma pena que ele se machucou na época que ele estava jogando bem, né? E aí o time ficou sem opção. Aí teve que apostar em Sancho, mesmo o Sancho não jogando bem. Mas agora que Garnacho está de volta, eu acho que o Manchester vai confirmar aí uma boa posição no campeonato, vaga na Liga dos Campeões com tranquilidade, né? Porque o garoto tem personalidade marrento, que nem Enciso, né? Enciso mostra a camisa como se já fosse craque do futebol mundial e o rapaz, Garnacho, resolveu tirar a camisa e mostrar uma tatuagem horrorosa. Eu inclusive vi um dos gols de Garnacho uma vez que ele chegou para a torcida e fez assim, isso aqui.
Quem é você, pô? Começou um dia desse, pô, no futebol, e o cara tá dizendo que tá aqui, pô. Que foi o que Inciso fez agora. Inciso fez nessa. Tá de sacanagem com os caras aí, pô. Eu queria fazer uma adição também, é que, rapaz, não importa se Martial não tiver realmente com uma lesão que impeça de andar em campo, ele não pode ser banco de Weghorst, não, pô. Perfeito. Pô, o Weghorst é atacante de campeonato capixaba, pô. Uma parada assim, né? Muito ruim, pô. E ele, inclusive, atrapalha o Rashford. Eu falo aqui com tranquilidade que ele atrapalhou muitos lances, o Rashford. Atrapalha Bruno. E não atrapalha Anthony, porque Anthony é um jogador que vai passar a bola, né? Não é muito forte de Anthony. Apesar que ele se superou a tocar na bola para os companheiros. Mas não tem condição de o Weghorst nesse time do Manchester. Um time que quer ser competitivo e você ter um atacante zagueiro, né? A forte característica dele é afastar os perigos de gol. Alan, mas aí eu acho que o Weghorst foi mais contratado, jogou 15 jogos na Premier League, uma assistência, nenhum gol, embora ele tenha feito em uma das Copas, né? FA Cup, e fez na Europa League também, mas na Premier League zerado. Eu acho que a gente pode dizer que foi um cara que veio de emergência por empréstimo, talvez para dar uma opção ali de um centroavante mais de área que o time não tinha, mas o que, é que você acha, Alan? A iniciativa realmente nunca foi trazer como um jogador definitivo, e Martial é porque estava machucado, mas eu concordo, agora que ele está 100%, ele tem que jogar todos os jogos, né? Eu acho que em vez dele podia ter pegado. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Alan tinha 2 horas para pensar no nome do jogador. Quando eu mandei para ele. Gamalho, eu acho. Léo Gamalho. Eu acho que em vez dele podia ter. Acho que teria contribuído mais para o time. Monselmo Ramon, era um fantoche ali no time, né? Ele só aparecia na escalação, mas para fazer gol, dar assistência, ele meio que sumia. Foi um tapa-fúrio que o United achou aí. Um tapa-fúrio que o United achou ali fraquíssimo, fraquíssimo. Ele hoje no Brasil estaria jogando a Série B. Cara, mano, né? Léo Gamalho na Premier League. Eu acho que ele não tem qualidade para ser o cara que entrega água. Teria que analisar se ele teria condicionamento físico para poder ali entregar água para os caras na bandeirinha. Olha que no Wolverhampton da vida ali, ele mexe com. Rapaz, olha, se Léo Gamalho fizesse menos gols na Premier League do que esse Weghorst, aí não tem condição não, Frederico. Rapaz, o Rony Rústico. Eu fui duro. Eu fui duro com o Léo Gamalho. Eu acho que para ser gandula ali, ele tem condição. Ficar ali, espertinho ali, pegou a bola, correu, jogou. O cara, né? Se não exigirem com muita agilidade, né? Ele pode ser um gandula daquele time que está tentando manter o resultado. Porque ele vai demorar um pouquinho para entregar essa bola. Pouco lento. Eu ia falar um nome aqui, mas chega a ser humilhante para o Weghorst. O German Cano tá ali no ataque do Manchester United. Rapaz, vai ser gol demais. Ali é outro nível. Aí é outro nível. Cano joga demais. Não tem como comparar, não. Já que vocês começaram a zoar... Com o Everaldo, né? Mas daria um... Vamos para frente. Vamos para frente. Não, o BR, aproveitando... Se for do Manchester, vamos falar sobre a briga pela Champions? Vamos lá, pode mandar. Vamos lá. Estão brigando pela essa última vaga, né? O Newcastle, o Manchester e Liverpool, que chegou com tudo agora. O Liverpool, apesar de ter um jogo a mais, né? E tem um ponto a menos do que os dois. Se qualquer um dos dois vacilar aí, o Liverpool pega essa vaga. Eu ainda acredito que a vaga vai ficar com o Manchester e o Newcastle. Eu acredito que o Liverpool vai ganhar esses 2 jogos, vai tentar pegar essa vaga, tá embalado, mas eles não vão vacilar, né? Porque eles têm 3 jogos, então dos 3, se eles ganharem 2 também, desses 3 ganhar 2, eles garantem a vaga. E os jogos de
do Newcastle, né? Vai ser um jogo difícil agora, que vai ser contra o Brighton, que acabou de meter 3 no Arsenal, né? Depois tem o Leicester, uma mata, aí para dar goleada, e o Chelsea. Sim, são dois jogos. O mais difícil seria o do Brighton. Então, se ele já ganha do Brighton, para mim já era, já carimbou a vaga. Se ele não ganha, ele ainda tem chance ganhando do Leicester e do Chelsea. O Manchester vai pegar o Bournemouth, o Chelsea e o Fulham. São 3 jogos que não são nem fáceis nem difíceis. Aqueles times meia boca, né? Pode complicar, mas se o Manchester jogar bem, ganha. Então é isso. Eu ainda acredito que o Liverpool vai ficar fora dessa Champions depois de muito tempo. Abriu polêmicas aí, várias polêmicas, né? Eu discordo aí, né? Para mim, né? Naquela simplicidade, não usa esse recorte contra mim, mas na minha cabeça, Manchester está garantido na Liga dos Campeões. Ninguém tira essa vaga do Manchester. Pelas rodadas. Para mim, Newcastle aí é jogo duro contra Chelsea. Jogo duríssimo contra o Brighton. Um time que tropeça contra o Leeds. Chelsea? Eu acho. Me cobrem depois. Cadê? Um time que tropeça contra o Leeds não me convence que vai garantir essa vaga. Eu acho que vai ser decidida ponta a ponta aí por causa disso. Porque eu acho que já perde para o Brighton agora. Metível. Perde para o Brighton. Liverpool ganhou, encostou em pontos. Aí como é que tá o saldo de gol? Como é que tá o saldo de gol aí? O saldo, deixa eu ver aqui. Essa que é a grande diferença, porque o primeiro critério é saldo, não é vitórias, é saldo. 28-32 pro Newcastle. Não, quem é que tem 32? Newcastle tá com 32. Só que aí Newcastle toma 2 do Brighton. Né? Newcastle já toma 2 do Brighton, esse negócio já caiu. Liverpool ganha 2-0, acabou o saldo. E o Liverpool tá só goleando. E o Liverpool tem o Southampton no último jogo. Se precisar dar 14-0 é possível. O Liverpool tudo é possível, Alan. Você não descarte, não. Mas tudo bem, eu concordo. Não, sem falar, você não está considerando que o próximo jogo do Liverpool é contra o Aston Villa, né? Não é qualquer jogo. Justo, justo. Também é um jogo duro. Não vai ser justo assim tão fácil. Justo, concordo. 3-0 Liverpool. Eu acho uma coisa super interessante, que aqui já falou do jogo do Liverpool, é que o Liverpool fez uma sequência de vitórias e o campeonato tão maluco que o time que tava lá sem disputar nada, que tava pensando assim, pô, a gente vai jogar nenhum campeonato internacional, né? E o time faz algumas vitórias seguidas e chega lá para você ver como os times que não estão disputando o campeonato, né? Eles oscilam bastante, e até quem está disputando o campeonato, né? Porque se você tirar o Arsenal e o City, que realmente fizeram uma campanha que colocaram eles lá em cima, perfeito. Todos os outros são de alguma forma circunstancial, né? Perfeito. Você pensar em outro momento que o Liverpool começasse a jogar melhor, ele podia ter terceiro. Sim, Barreto, desempate esse jogo aí. Para você, quem vai para Champions? Rapaz, eu também tô achando que o Liverpool vai ganhar os 2 dele. Agora, eu não sei quem vai tropeçar. O Manchester tem pouca chance de tropeçar, velho. E eu acho que é por isso que ele vai tropeçar. É o tipo de coisa que o Manchester vem fazendo ano após ano, sabe? Eu tô com você. Pra tipo mim, Vitória. o Newcastle só vai. depende de mim. Aí, quando Vitória só depende dele, não ganha, pô. Pra mim, eu acho que o Manchester vai ter. Se alguém tropeçar, vai ser o Manchester. Pra mim. Pra mim, o Newcastle. E vai ser na mística, né? Interessante. E vai ser na mística, né, Alan? Opiniões aqui, opiniões diversas aí, eu achei interessante. A verdade é que a gente agradece que pelo menos tem essa disputa, né? Porque o título já foi, pelo menos essa disputa aí vai ser interessante de acompanhar. A campanha do Liverpool, desde o jogo, né? Nas últimas rodadas, né? Desde o jogo vamos botar do Arsenal, né? Porque tipo assim, tomou a goleada do Liverpool, do City, ainda era aquele Liverpool cambaleando, né? Aí teve aquele empate sem graça contra o Chelsea. Aí o empate contra o Arsenal foi o empate que a gente já viu a reação, né? A reação começou ali. Embora não tenha mais... O time está invicto desde o jogo contra o Chelsea, né? São o quê? 9 jogos invicto? Talvez mais. 3, 6...
São 9. 7 vitórias seguidas. 7 vitórias e 2 dois empates antes disso. Então, são 9 jogos invictos. Sendo que os empates foram contra Chelsea e Arsenal, né? Chelsea fora de casa, é de se considerar. E o Arsenal com muita chance de vencer o jogo, né? O Arsenal teve ainda sorte de empatar esse jogo. exato, exatamente. O Liverpool poderia E ter você vê ganhado. o quão é circunstancial, né? Porque esses 2 pontos botaram o Liverpool como favorito para a vaga, talvez. 7 vitórias seguidas é algo extraordinário, principalmente pela forma como o time vem jogando, né? Fantástico. O jogo contra o Tottenham, por exemplo, começou eletrizante e depois vacilou, né? Relaxou, mas tem sido, pelo menos por alguns momentos, tem sido brilhante, né? E cada vez mais tem sido consistente. Então, vamos comentar sobre o jogo, né? Esse jogo aí do Liverpool, que eu não queria tomar o crédito, mas eu já vinha falando de... Era com quem que eu falava? Eu acho que era ou o Tássio ou o Alan, que eu falava no privado, eu dizia, eu não estou entendendo porque o Klopp está demorando tanto para mudar a posição de Arnold, porque ele está saindo como jogador ruim, ele está sendo muito exposto, e ele, você não está aproveitando o que de melhor ele oferece. Quando o time estava bem ajeitado defensivamente, não sofria muito, Arnold aparecia com mais liberdade, mesmo jogando de lateral, ele conseguia desempenhar, assim como o Robertson, mas estava claro que não era só uma questão de desempenho do jogador, porque nenhum dos dois estava jogando bem. Nenhum dos dois laterais, que poderiam ser considerados dos melhores do mundo nas últimas temporadas, estava conseguindo desempenhar nesse time. Então ele tinha que mudar. E aí, claro que talvez o Robertson fique um pouco mais sacrificado para que Arnold tenha mais liberdade, mas esse jogo mostrou muito o que continua sendo esse drama. Porque eu acho que para você liberar Arnold, você tem que compensar de alguma forma. Eu acho que talvez o Liverpool tenha que pensar em utilizar 3 zagueiros no futuro, né? Ou bota Arnold logo como meia, e aí você traz um lateral defensivo ali, tipo um Calabria, um estilo italiano ali para cobrir aquele lado ali. Porque no primeiro lance, ou talvez o único lance do Leicester na partida, né? Foi um passe errado de Arnold de cabeça, e ele entregou a bola, armou um contra-ataque para o Leicester, e aí a bola chegou em Vardy exatamente naquele buraco deixado por Arnold lateral, porque não foi substituído, né? O Klopp não colocou um lateral para substituir a ausência de Arnold, ele só deixa a Arnold mais livre. Quem está tendo que cobrir aquela área é Konaté, que está tendo que se virar. Então, talvez a ideia seja, quando o Liverpool está sendo defendido, Konaté vai cobrindo um pouco mais à direita, aí ficam uns 3 zagueiros com talvez Robertson, Dijk e Konaté, né? Naquele momento defensivo, espaçados tentando cobrir a ausência de Arnold, que ele vem chegando atrasado e nunca chega. Então, é complexo. Agora, tipo assim, da mesma forma que ele quase entregou esse gol, né? Quase deu esse gol de presente para Vardy. Alisson, uma partida brilhante de Alisson, brilhante. Fechou tudo. E um dos gols, acho que foi o primeiro gol de Jones, foi ele que deu o lançamento do lado esquerdo, armando a jogada. E aí depois a bola chegou em Salah, Salah cruzou do outro lado para Jones. E uma partida brilhante de Arnold. Ele já tinha feito um lançamento perfeito, porque a gente já via a capacidade de passe longo que ele tinha, né? Faltava só a gente perceber como o timing dele é perfeito, né? Para dar aquela última bola, aquele último passe para jogadores que vão estar em condições e que não vão estar impedidos. E Gakpo recebeu uma bola dessa no início da partida, ele não conseguiu finalizar, mas ele fez isso o tempo todo, ele tem feito isso várias rodadas e é brilhante ver esse cara jogar. Alan, o que é que você acha sobre esse jogo em particular e sobre o desempenho interessantíssimo de Salah, né? 3 assistências, participou de tudo, e que golaço de falta de Arnold, né? Sim, sim. O desempenho, né, decepcionante, né? O jogo, eu achei que ia ser um jogo duro, né? Assim como o Leeds fez com o Newcastle, o Leicester ali era ser o jogo para, tipo, se ele ganha do Liverpool, dar aquele ânimo para fugir do rebaixamento, de fazer aquele jogo duro. E com os seus principais jogadores, né, Maddison, Barnes e Vardy, eu achei que eles iam engrossar o caldo pro Liverpool. Ia engrossar. E acabou que a gente viu um time apático em campo, apático, sem... Não tinha formação tática o time.
Era um time perdido em campo. Perdido. Não dava ânimo nenhum, muito longe do que a gente já viu do Leicester jogando, né? Que sempre teve um estilo de jogo bonito de jogo, contra-ataque rápido e tal. O Madison jogava a bola na área, ninguém aparecia, era uma coisa feia, assim. Era o time que a torcida mesmo, quando viu ali no final do jogo, começou a vaiar, já viu, olha, esse time aí já caiu. E o Liverpool se aproveitou, né? O Liverpool se aproveitou, podia ter dado muito mais que 3-0, né? A Salah perdendo um gol de cara com o goleiro. Nossa, que você gol aproveitou perdido. da boa fase e fez a parte dele, né? Inacreditável aquele gol perdido pro Salah, completamente sozinho. Tássio, o Madison é o Kane do Leicester? Rapaz, eu acho que porque quem vai ficar no Spurs, né? Quer dizer, ficou muito tempo, a gente sabe realmente se vai ficar por agora, né? E Madison, acho que ele já vai cair fora, né? Vai ter oportunidade aí, eu acho que Newcastle, alguma coisa assim. Então ele vai Eu falo assim, ter no chance sentido de jogar sozinho, né? Tem jogado sozinho. Eu acho que não necessariamente, porque assim, eu acho que Barnes também joga sozinho no time, entendeu? Eu acho que os dois jogam sozinhos ao ponto de um não chegar nem o outro, tá? Eu também acho que Barnes pega muita bola, tenta agredir, mas ele também se vê o mesmo problema que Madison, tem ele, tá ligado? Eu acho que até comentei no último vídeo que é um time que tem um bloco de atacantes, um bloco de zagueiros perdidos, assim, que parece até aposta esportiva, e um meio de campo, assim, que estranhíssimo, aquele. É um time estranhíssimo, assim, como o Alon falou. E se você pegar o Madison, apesar de tudo, né? Na temporada que ele se lesionou bastante, acho que ele lesionou, acho que em 2 ou 3 fases do campeonato, o Madison se lesionou, que isso que Ele foi atrapalhou também fundamental, né? muito o Leicester. Ele tem 10 gols e 9 assistências. Um Fantástico. número para uma pessoa assim. E o Barnes tem 12 gols, né? Então você vê que são jogadores bons, não são jogadores ruins, né? São E é jogadores que interessante que ele podem tem poucas jogar. assistências, né? Barnes tem poucas assistências para um ponta. Ele é um cara, é um ponta que se comporta como um atacante, ele é artilheiro, ele faz Ele gol. chega a finalizar, né? E eu queria fazer só a última adição disso aí, que é Curtis Jones, né? Que eu achei. Eu sempre achei que ele é um jogador muito. Eu aqui paguei minha língua, eu sempre achei que ele é um jogador muito abaixo, mas ele, diferente de Ederson, que não provou que é um jogador realmente de Liverpool, eu acho que o Curtis Jones deu uma crescida, né? Começou a arriscar mais, tentar mais. Eu achava que era um defeito que ele tinha e que Elliot também tem esse defeito de sempre tocar de lado, de arriscar muito pouco. E muitas vezes é um jogador que sobrava, né? Assim, quando você pega o Liverpool, você quer fechar ao lado de Salah, vamos dizer assim, e de alguma forma um pouco menos de atenção para o lado esquerdo, né? Para a subida do lado esquerdo, para o lado direito, mas a bola sempre sobrava no meio, pro último meia, né? Que chega para a área, e você tinha Elliot e Curtis Jones que não finalizavam, né? Que não se insinuavam pro gol. E Curtis Jones tem melhorado muito nisso. É um Danielzinho com grife, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que Elliot é mais esse Danielzinho com grife, tá ligado? Que é um jogador que só toca pra lá, pro lado. Eu achei que Curtis Jones conseguiu sair disso e conseguiu bater no gol, assim, ter Ele faro, tem assim, evoluído bastante. querer... Entre esses jogadores aí do Liverpool, até aquele Fábio Vieira, que também não jogou nada até hoje, né? É o Fábio Carvalho. Eu achei que... Fábio Carvalho, isso, Fábio Carvalho. Ele... Mas ele tem sido uma boa surpresa aí, né? No final de temporada. Mas provavelmente ele não vai ser titular para a próxima temporada, né? Com as contratações que o Liverpool estão querendo para o meio de campo. Ele pode ser um bom reserva para a próxima temporada. mas, assim, o Liverpool é um time que corre muito em campo, entrega muito em campo, assim, intensidade, né? Então é um cara que vai jogar, né? Mesmo que ele não seja um titular absoluto do time, Sim. ele vai jogar muitas partidas, inclusive titular. Né? Eu acho que um dos defeitos do Liverpool foi esse, né? Jogar com intensidade muito alta, enquanto todo mundo tava bem, tava dando tudo certo, né? Quando você não consegue mais jogar, o time tá assim, deu um apagão, né? Eu vejo assim que Jones realmente é consideravelmente melhor que Elliot e o erro de Klopp foi
tudo bem que Jones passou um tempo machucado, né? Tem que ver Tem uma lesão seríssima, né? quais jogos ele ficou fora por causa da lesão e quais jogos ele ficou de fora por opção, né? Porque talvez Klopp não tenha utilizado porque ele não estava disponível, porque Elliott teve muitas chances, teve muitos jogos, demais, e ele não estava rendendo, é um jogo ou outro que ele jogava bem. E Jones mudou completamente o time, boa parte dessa transformação do Liverpool passou por ele. Agora, vale lembrar que esse jogo mesmo você via os ataques do Liverpool, o Liverpool vindo com 4, 5 jogadores, Fabinho armando, e aí vinha Salah, Gakpo, Luiz Dias, Jones, todo mundo. E aí o Leicester muito frágil, né? Não conseguia. Então, tipo assim, tinha jogada que Salah tinha para escolher se ele ia dar a bola em Gakpo, Jones, que ele estava escolhendo quem que ia fazer o gol. Né? É impressionante como o time teve esse volume de jogo. Então, tem que ver como é que Jones vai se sair, né? Se ele tivesse essa oportunidade de ter mais jogos para poder se provar contra City, contra esses times, né? Porque ele tem sido artilheiro, né? Um negócio fantástico. Ele tem feito gols importantíssimos, né? Boa pontaria. E aí, o último jogo da rodada, não é isso, galera? Finalmente, o jogo do menino City. Nossa senhora, que time, viu? Mesmo como Que joga. golaço, viu? E que golaços, né? Que golaços, né? Mesmo quando joga com aquela nhaca. Uma hora a gente vai fazer o gol. O time tem momentos de brilhantismo. Né? Agora, é um negócio interessantíssimo, porque Gundogan, nessa partida em particular, porque Guardiola costuma usá-lo mais à frente, né? Ele costuma usá-lo ao lado de Bruyne, ali como o segundo meio ofensivo. E aí tem os pontas, aí pode ser seu Mahrez, Foden, Bernardo, Grealish, você vai escolher. E aí, atrás dele, normalmente tem sido Rodri e Stones. Né? Dessa vez, Stones foi poupado por causa do jogo da Champions. E Gundogan jogou ali, naquela posição que seria de Stones. Só que, obviamente, com muito mais liberdade pela característica do jogador. Então, se aproveitou da fragilidade do time. Guardiola entendeu que Rodri daria conta da cobertura. Gundogan poderia ajudar, mas ele teria mais liberdade. E aí você via a quantidade de vezes que ele estava chegando na área. Não que Stones também não. Stones chega à frente, mas chega menos. E Gundogan muitas vezes estava com um falso 9, um centroavante, um negócio de louco. A bola que ele recebeu ali, você vê que ele muda o ângulo da perna ali, ele dá uma esticada para a bola amortecer um pouquinho no cruzamento de Mahrez. Nossa, que golaço. Para mim, o gol da rodada e deveria ser um dos gols da competição, né? A frieza e a consciência que ele bateu aquela bola de costas sem chance para um goleiraço, né? Que é Pickford. E aí ele participou de tudo, né? Fez o golaço de falta, deu o passe para Haaland, enfim. O que é que vocês acharam dessa atuação brilhante de Gundogan? E os outros, eu acho que não fizeram nada brilhante, né? Mahrez, uma jogada ou outra aqui. Foden tá sempre entrando no final do jogo, só que esse jogo ele jogou, né? Tem uma participação importante, eu acho que deveria ter mais minutos, mas Tássio Barretoso, o que é que você achou do time em geral? É previsível, né? O jogo se torna previsível e eu acho que Gundogan ele já foi ano passado, ele era artilheiro, um dos artilheiros do City, né? Quando você não tinha o Haaland como referência absoluta, né? E aí eu acho que não sei se são 2 ou 3 jogos seguidos que Gundogan vem fazendo gol, né? Eu acho que agora, eu acho que ele foi um pouco sacrificado nas formações que ele marcava muito, ficava muito longe do gol. E eu acho que agora o Guardiola conseguiu achar uma forma também de Gundogan ter um pouco mais de espaço para finalizar, né? E ele não ter também só a dependência de Haaland, né? Eu acho que isso podia ter. Eu não sei se prejudicar o City, porque Haaland faz muito gol, né? Mas, assim, num jogo da Champions que Haaland não estava muito bem, o time do City sofria para fazer gol, né? Então, ele tem um segundo jogador, principalmente um jogador que vem de trás, e eu acho que pode ser um diferencial para dar esse passinho a mais que às vezes você precisa no jogo, né? Um jogo contra o Real, até contra a Inter, né? Se for para a final. Haaland não vai ter essa vida fácil. Você tem um volante que chega de frente pro gol da maioria dos lances, pode ser o homem que desequilibra a partida, né?
Pelo momento dos jogadores, para mim está muito claro que Stones vai voltar contra o Real Madrid, né? Falando agora especificamente do jogo de amanhã, porque essa é a formação titular hoje do City, né? Embora haja um certo revezamento, mas se você olhar o time da Champions, você consegue ver o que é que Guardiola entende como os seus 11 principais, tanto que nem alterações ele costuma fazer na Champions, né? Ele está deixando o time titular do início ao fim. Como a Keita está machucado, né, tem que ver se ele vai ter ou não condição de jogo. Eu acho que ele não vai jogar na Champions. Ele ainda vai ele não está em condições. Aí ele deve manter a mesma zaga, né? Que foi Walker, Dias e a Kanji, né? Se eu não me engano, na esquerda, acho que ele colocou a Kanji. Sim. O Walker teve uma bela partida e tal. Para mim, Stones vai voltar para a posição titular, né? Porque é um time contra times mais fortes, ele tende a colocar Stones ali para ajudar a Rodri. A minha dúvida é, com essa atuação de Gundogan contra o Everton, Gundogan tem que jogar. E Bruin deve jogar, né? O Gundogan é titular de qualquer forma, isso, ele é o titular. Isso. É porque como ele jogou, acho que os 90 minutos, né, a gente fica... por que ele não foi poupado nesse jogo, já que, né, talvez para garantir o título, né, fazer aquilo, e aí Gundogan deve ser titular. Aí a ideia é, Gundogan vai jogar ao lado de Bruin, mais adiantado, né? E aí a dúvida é, Bernardo Silva ou Mahrez, né? Que aí, para mim, eu colocaria Mahrez. O que é que você acha? Eu acho que ele entra com o Bernardo. Ele assim, contra times mais fortes, né? Ele é mais cauteloso, né? E Bernardo ajuda muito na marcação. Eu acho que ele vai justamente entrar com o Bernardo para dar essa liberdade maior para Kevin De Bruyne e Gundogan chegarem junto ali de Haaland, né? Beleza. E aí, caso perca, esteja perdendo, precisando do resultado, aí ele vai ter tanto Mahrez como Foden para colocar, né? Mas eu tenho quase certeza que ele vai estar com o Bernardo. E o Bernardo joga na direita, né? E eu acho que é o local mais perigoso, que é o que Vini sobe, né? Então ele conseguir ter um jogador que já foi segundo volante, né? Ali. Eu acho que dá um pouco mais de solidez pelo lado mais perigoso, né? Do Real. Eu acho que nesse sentido pode ser, né? Porque assim, o Walker realmente conseguiu fazer uma partida contra a Vini assustadora, né? Mas é um jogador que precisa de cobertura, né? Você não vai arriscar tudo para que seu lateral zagueiro seja mano a mano com um cara tão especialista no drible, na velocidade. É porque, assim, na minha opinião, hoje, Bernardo é um baita jogador. Agora, para ficar usando o Bernardo também, pela qualidade que ele tem para defender, eu acho um desperdício. Mas, independente disso, eu acho que nesse momento, em particular, Foden e Mahrez jogam mais que Bernardo Silva. Foden, para mim, seria titular, porque ele era titular até apendicite, né? Aí mudou tudo. Que aí o ritmo de jogo muda tudo. Mas, para mim, talvez Bernardo Silva seja mais jogador do que os outros dois, né? É um debate. Mas nesse momento, Bernardo Silva, ele não está entregando tanto quanto os outros. Mahrez sempre que entra bem, Foden está dando assistência. Acho que o Bernardo é mais completo, entendeu? Isso. Principalmente nessa parte defensiva. Ele marca bem demais, Bernardo. Ele é aquele atacante que sabe marcar. Ele sabe jogar. Bernardo pode jogar como segundo volante, como um dos pontas, né? E mesmo assim ele volta para ajudar a marcar. E eu acho que Foden não é muito bom defensivamente. Entendeu? É aquele cara que é muito agressivo, né? Melhor do que Bernardo na parte ofensiva. De chance de gol com ele, com certeza vai ser maior. Né? Até com o Mahrez também. Mahrez dá muita assistência. Mas eu acho que ele quer concentrar isso. Como ele já tem um homem-gol, né? Que é Haaland. Ele quer concentrar justamente De Bruyne e Gundogan ali naquela assistência dele, entendeu? Não, tudo bem, eu concordo. Você vê que os pontas, Grealish e Bernardo, eles são mais usados para fazer essa rotação. O Grealish também. O Grealish que está roubando a vaga de Foden, na verdade, porque Foden joga ali na ponta esquerda. Né? Ele está mais no time pelo fato daquele cara ser aquele cara correria, volta, ajuda para marcar, está sempre correndo, tem uma disposição física muito boa.
Teve uma Então, época que estavam jogando Foden e Grealish juntos também. sim, o Grealish jogando um pouco mais atrás, como meia. Né? Agora o Grealish está jogando com ponto esquerdo. Isso, né? isso. E aí ele bota Bernardo e Grealish para ficar fazendo aquela ponta voltando ali, marcando. E aí deixa a liberdade enorme no meio de campo para Gundogan e De Bruyne se aproximarem de Haaland e fazerem as jogadas. Eu acho a estratégia muito boa de Guardiola. Se você quer um cara defensivo, eu sei que é meio loucura, né? Mas, tipo assim, você, porque ele já fez de tudo, né? Botando a Kanji do lado esquerdo, ele poderia colocar Laporte, porque ele não vai confiar, né? Botar Laporte na esquerda, já que ele é canhoto, né? E colocar Kanji na direita e liberar o Oca, já que a intenção é ter um jogador que tanto apoia bem como defende bem, eu preferiria deixar o Oca ali na frente de Akanji, no lado direito, e abriria mão de Bernardo Silva. E se eu, a depender da condição do jogo, se eu quisesse, né, um jogador mais ofensivo, aí eu sacaria Laporte, jogaria Akanji para o outro lado e voltaria para a formação original. Mas eu entendo que o fato de ter que colocar Laporte já seria, para Guardiola, já seria um dor de cabeça, porque parece que ele não confia, né, no jogador. Sim. E aí... Eu acho que até pelo momento, eu acho muito difícil que ele mude esse esquema de marcar Vini Júnior, entendeu? Porque, assim, o Walker foi muito bem sucedido, então você tirar o jogador quando, assim, você tem um volante, um ponta, né? Como uma vez Fabinho fez contra Messi, né? Que ele faz, o cara faz um jogaço, marca o cara, tira o cara do jogo, pô. Você tem uma volta, eu acho muito difícil que você tire aquele cara daquela função, porque seu jogador tá com o ego lá em cima, né? O cara tá achando que vai dar tudo certo. E você talvez usar um outro jogador inseguro para marcar, que não pegou o time da marcação, pode lhe gerar problema. Eu acho que o Walker conseguiu pegar o time de Vini Júnior, se saiu muito bem no duelo, né? E eu acho que é muito difícil que você também tire esse prazer do lateral zagueiro, né? Eu Não, acho só para deixar claro que a ideia era a Kanji e Walker juntos, dobrando a marcação em Vinícius Júnior, entendeu? Já que a ideia de Alan é, tipo assim, Bernardo Silva ajudar nessa recomposição, né, Alan? Isso. E então ele teria a opção de botar Kanji e Walker. Vinícius não ia ter chance contra esses dois. E do outro lado, depois ele botar Laporte para marcar Rodrigo. Calma, com malvadeza. Não, eu sou fã do cara, né? Você sabe que eu sou fã. Mas, tipo assim, se o Walker já conseguiu neutralizar, imagine se você bota um Akanji e um Walker juntos para neutralizar o cara. É porque Bernardo não tá criando, velho. A parte que... A vantagem de deixar Bernardo no time é porque, não, uma vez que ele tem a bola, ele vai criar, ele vai dar assist, mas o cara não tá criando. Então, para mim, ao invés de ficar nesse meio termo, ou eu boto logo um jogador mais defensivo ali, tá ligado? E aí seria a Kanji, que tá acostumado, já jogou no outro jogo, deixaria ele na direita, o lado esquerdo eu posso botar Laporte, ele tem essa opção. E aí, ou você deixa a Kanji cuidar de Vinícius Júnior e bota um jogador ofensivo de verdade, Mahrez ou Foden, ou você quer neutralizar Vinícius Júnior, eu particularmente teria feito essa formação lá, no Bernabéu, uma formação para neutralizar completamente o Vinícius Júnior, porque seria uma maneira de trazer aqui para esse jogo, de repente, sem o Real ter marcado nenhum gol, né? Agora está completamente aberto e agora eu acho que ele vai precisar de criação. E eu colocaria Mahrez. Eu tô achando uma loucura as odds das casas de aposta, né? Todo mundo tá dando City, né? Enorme pro City, Eu acho que tá tudo aberto. 5,20 para o Real e 1,60 para o City. Eu tô achando loucura essas odds aí. Eu acho que sim, o City leva um leve favoritismo pelo momento e por estar jogando em casa. Mas o Real na Champions não pode assim também não. Tem grandes chances também de ser empate, um jogo duro. Falou de odds, eu tenho que chamar o estatístico. Porque é uma coisa interessante, né? Se você analisar a Champions em particular, você diria que o Real Madrid é sempre favorito pela história. Por outro lado, se você analisar o fato de Real Madrid tem
né, o fato de que eles têm chegado sempre à final e têm ganhado muitos títulos, a gente imagina que uma hora não vai dar certo, né? O que você acha, Tassi? Ok, você parte de que então, os jogos são independentes, né? Mas eu acho que a questão aí é o que a Alan fala, né? Nesses casos de aposta, o fator casa acaba pesando muito para que ele considere, né? Um jogo equilibrado, eles pesam muito quem joga em casa, né? Mas não E pesa o assim, fato de o Real Madrid ser raro haver um bicampeão, não pesa aí não, também na análise? Porque eles acreditam que quem passar aí vai ser campeão, né? Eu imagino, a casa de apostas. mas eu acho também que existe um hype muito grande no City, entendeu? Então eu acho que pesa muito mais até do que essa questão de que é difícil ter bicampeões, de que o Real também não venceu o campeonato dele. Enfim, essas casas de apostas acabam, acho que, beneficiando quem joga em casa, né? Assim, Eu acho que tem muito momento que o City está passando. A confiança dos jogadores estão lá em cima, velho. Tá? o momento o Acabaram City sempre teve, né? de O City garantir sempre chegou no momento praticamente. melhor. E agora tem casca, né? Que é uma coisa que eles não tinham antes. Eu acho que as pessoas acreditam, como não acreditavam antigamente, que o City vai ser campeão, entendeu? Isso. Agora o fator em Isso, casa... agora pra acreditam. poder- E agora, uma coisa interessante que o BR falou, acham que quem passar vai ser campeão, né? Mas Isso. quem viu o jogo do Inter, Vai se ser no duro. jogo único, Vai ser duro. City que já não tem a camisa pesada. O Real, se passar, eu tenho quase certeza que vai ganhar. Mas o City que não tem a blusa pesada igual do Real, tal, pode amarelar contra o Inter de Sim, Milão. O Inter de Milão a blusa pesada do Milan não tava leve. é clássico, é clássico. A do Inter também é muito O cara é um tradicional. A clichê Inter atrás do jogou, outro. a Justifica Inter um jogou clichê duas com o vezes em outro. casa, né? É, Não, o jogo que os a dois times Inter, jogaram duas vezes em casa, né? a Inter teve 8 jogos da Champions sem levar gol. Tem um sistema defensivo muito consistente. E Os, tem matadores lá na frente, né? o- Matadores lá na frente. os, Rony Rústico, É. vocês, conhecido como clichê, Lautaro. é Neto clichê, Berola. é clichê em cima de clichê. É o clichê da camisa, aí o clichê da camisa não funciona, porque vem o clichê do clássico é clássico. Aí tem o clichê jogando em casa, mesmo todo mundo jogando no mesmo estádio, é clichê atrás de clichê. E aí é uma linha de clichê que você vai desenrolando e não acaba nunca. Tá? Mas assim, esse Rapaz, fator em casa mesmo, o fator em casa do City, só funcionaria se o time tivesse torcida, né? olha, eu, Time eu, comprado eu tem acho. torcida? A final vai ser onde mesmo? É, Turquia, né? Tá Turquia. bom. isso. Apaixonadas por futebol lá. Eu vou dar uma betada nessa final no Inter aí. Não importa quem Rapaz, passe. eu acho que. Rapaz, eu A tô odd achando vai que a estar Inter vai a odd vai estar endurecer essa batendo parada, 10 da viu? Inter. O Se senhor for já, City mesmo, a odd do O Inter vai senhor estar já foi batendo 10. acusado. O é, senhor já foi acusado e o aposta senhor já foi esportiva. afastado do último vídeo. Você segura isso Eu falando aí. aposto esportiva. Eu Eu acho que saí é leso bom das você acusações. evitar Meu isso nome não aqui. foi citado, não. Mas, apesar de ter o sangue madrilenho, né? Amanhã eu estarei torcendo para o primo rico do Bahia City. Então, vamos lá. Grupo City, somos um só. E vamos para o meu primeiro primeiro título da Champions. Em breve, primeiro título da Libertadores do Grupo City também. Virou um canal Bahia Oficial 2.0. É isso. Então aqui finalizamos mais um vídeo. Fica a expectativa para Champions. O próximo vídeo a gente finaliza a rodada, né? Vai ter que finalizar a rodada. E eu acho que a gente aproveitaria e comentaria um pouco sobre esse jogo fantástico que a gente vai ter amanhã. E que vença o melhor, Vinícius Júnior. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Valeu. Abraços.